Um país em constante ebulição e com uma economia que não decola. Diante de um cenário político instável, o brasileiro vem perdendo a confiança nas instituições. É preciso diálogo entre os três poderes e a população. Para falar sobre esse assunto, eu recebo o primeiro vice-presidente da Câmara dos Deputados e presidente do PRB, Marcos Pereira. Estúdio News, que começa agora. Seja muito bem-vindo, então, deputado Marcos Pereira. Obrigado pela participação aqui conosco. Deputado, eu já começo perguntando para o senhor. O senhor foi eleito deputado federal, já foi ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, é presidente do PRB e agora foi eleito o primeiro vice-presidente da Câmara dos Deputados. Como é essa mudança de ministro para uma participação muito mais importante ali dentro da Câmara e tem como dizer o que tem sido mais difícil, principalmente nesse congresso muito mais atribulado neste ano? Obrigado, Gustavo. Obrigado à Record News, Estúdio News, os telespectadores que nos assistem pelo convite. Olha, é uma experiência nova. Cada experiência é o seu momento que você acaba se adaptando. No Executivo, como ministro, você consegue fazer algumas atuações mais voltadas para a execução propriamente dita. O Legislativo já é uma casa mais ampla, são 513 deputados e 81 senadores, portanto, todos os temas importantes da República precisam ser votados nas duas casas e requer muito mais diálogo, muito mais paciência. De maneira que eu diria que tanto no lado, seja no Executivo, seja no Legislativo, é um aprendizado. Deputado, o senhor falou em diálogo. Nós tivemos muitos embates nos últimos dias com manifestações, tanto pró-governo, pró-presidente Jair Bolsonaro, quanto aquelas críticas ao governo de Jair Bolsonaro, especialmente quanto ao contingenciamento para a verba da educação. Como você vê essas manifestações e se é o momento ideal para elas ocorrerem? Olha, primeiro é importante deixar claro que as manifestações são sempre legítimas, desde que sejam republicanas, desde que sejam pacíficas. Manifestações no Estado Democrático de Direito, numa democracia, sempre tem que ser respeitada. Eu respeito tanto as manifestações que foram contra os cortes no orçamento do Ministério da Educação, quanto as manifestações que foram em prol do governo do presidente Jair Bolsonaro. É lógico que, como o governo foi eleito agora recentemente, o governo tem pouco mais de 5 meses, se instalou em 1º de janeiro, nós estamos agora no início de junho, não se é comum ver manifestações pró-governo no início de governo. Mas eu diria que ambas tiveram significância grande, tiveram importância grande, foram manifestações significativas e democráticas. Portanto, cabe a cada um que está do lado oponente saber enxergar isso e poder dialogar com essas parcelas da sociedade. Deputado, em algumas pautas das manifestações e alguns setores da sociedade criminalizaram a política. Você vê com muita preocupação esses setores da sociedade criminalizando justamente a política, justamente os políticos, colocando todos no mesmo balaio? Não tenho dúvida, Gustavo. Primeiro, assim, é importante nós entendermos e compreendermos que o Brasil está vindo de uma depuração da sua democracia. A nossa democracia é muito recente, nós tivemos problemas seríssimos nos últimos anos, problemas de denúncias graves de corrupção no país, e isso leva a sociedade a esperar mudanças muito rápidas num time que, às vezes, a política não consegue responder como ela gostaria que fosse. E criminalizar a política não é bom em Estado democrático nenhum. Em nenhuma democracia do mundo, criminalizar a política é a solução para os problemas. Nós precisamos cobrar, sim, a sociedade precisa cobrar, precisa estar em sintonia com aqueles seus representantes que foram eleitos, mas, sobretudo, compreender as dificuldades das quadras que são colocadas. Veja você, nós temos hoje em debate na Câmara dos Deputados, não sei se vou me antecipar um pouquinho, mas eu acho que é importante para contextualizar, a reforma da Previdência.
E a reforma da Previdência é um tema que, se por um lado é esperado e apoiado por uma parcela da sociedade, por outro lado, ela é rejeitada e é negada por outra parcela da sociedade. Então, esse encontro, fazer o encontro daqueles que são favoráveis e daqueles que são contra, não é muito simples. E esse encontro é feito através do diálogo, é feito através da política. Política que tem que ser boa. Eu, quando estive com o presidente Jair Bolsonaro, como presidente do partido, do PRB, naquela ocasião, aproximadamente uns 2 meses atrás, que ele chamou todos os presidentes de partidos para conversar, eu disse para ele: presidente, nós temos que, o senhor principalmente, os seus seguidores, de parar de jogar esse negócio de velha e nova política. Não existe velha e nova política, existe política que pode ser boa ou má. Vamos tratar da boa política para que ela possa ajudar a avançar nas pautas que o Brasil precisa e fazer o Brasil voltar a crescer, gerar emprego e renda. Afinal de contas, são quase 14 milhões de desempregados que esperam alguma coisa não só do Executivo, mas também do Legislativo. Você tocou na reforma da Previdência, então vamos continuar com esse assunto. As reformas, tanto da Previdência, a tributária, que também já caminha, e a reforma administrativa, são questões estruturais. Mas pouco a gente se vê sobre a agenda desse governo, a agenda apresentada para as mudanças. As reformas, creio que o senhor vai concordar comigo, não fazem a economia girar. O que fazem são ações. Como você tem visto a agenda apresentada pelo governo, tirando as reformas, ou seja, aquilo que pode ser feito pelo Executivo, já que você trabalhou no Executivo e sabe bem como essas ações podem melhorar a economia do país ou a educação, enfim? Eu agradeço muito a sua pergunta, Gustavo, porque ela me permite fazer uma explicação para o seu telespectador muito pertinente. Veja você, a agenda das reformas previdenciária e tributária não são agendas deste governo. A reforma previdenciária já está na pauta do Congresso já há praticamente 2 anos. O presidente Michel Temer conseguiria ter aprovado a reforma se não fossem os percalços que aconteceram das gravações que ele foi submetido e delações naquela altura em maio de 2017, março de 2017, aliás. Portanto, a reforma da Previdência é um tema que já não é de hoje. A reforma tributária é um tema que já se discute no Congresso há pelo menos 2 décadas e tem-se uma dificuldade muito grande de debater esses temas, porque são temas estruturantes que vão mudar os conceitos de Estado, de municípios, de União, no sentido de arrecadação e empregabilidade dos recursos arrecadados. Portanto, essas reformas não são agendas do governo do presidente Jair Bolsonaro. O governo esse que eu respeito, legítimo, eleito democraticamente pelas urnas. Agora, o governo não apresentou nenhuma novidade para o Congresso. A reforma que o ministro Paulo Guedes apresentou, ela é pouco diferente da reforma que já estava na pauta do Congresso na legislatura passada. A reforma tributária, o governo não apresentou nenhuma, a que nós estamos tocando, e que, aliás, já foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. É uma reforma apresentada pelo deputado Baleia Rossi, aqui do estado de São Paulo, e com a ajuda de alguns economistas importantes do país. O governo não tem uma agenda, a não ser a agenda do armamento e a agenda dos costumes. Não tem uma agenda estruturante, uma agenda que possa realmente mostrar um caminho para o desenvolvimento econômico do Brasil. Isso nos preocupa muito. Nos preocupa porque o governo é o indutor, o governo ele é o balizador das pautas que são aprovadas e votadas no Congresso. Vamos falar então da reforma da Previdência. Hoje a pergunta, imagino, não é se ela será aprovada, mas quando e qual será a reforma aprovada. A do ministro Paulo Guedes quer beirar 1 trilhão. Você acha que a gente chega nesse valor e quando? Ainda no primeiro semestre, no lado mais positivo, ou uma previsão mais negativa só para o segundo semestre? Do ponto de vista da liderança da Câmara, o presidente Rodrigo Maia, eu como primeiro vice-presidente, os líderes dos partidos políticos que apoiam a reforma da Previdência, porque é preciso deixar claro que a oposição, os partidos de oposição,
que somos 140 deputados federais, eles são contrários à reforma da Previdência. Então, nós já não temos como contar com o apoio destes. Então, quando você fala dos líderes dos partidos pró-governo e dos partidos independentes, nós temos condições, balizando pelos líderes, de aprovar ainda nesse semestre na Câmara dos Deputados. Nós temos aí trabalhos legislativos até o dia 20 de julho, portanto, temos aí 1 mês e 20 dias de trabalhos. Eu estou muito esperançoso que a gente consiga aprovar na Câmara dos Deputados, já no plenário, não na comissão especial. Para isso, precisa ser aprovada antes na comissão especial. Eu estou muito esperançoso que a gente consiga aprovar já no plenário da Câmara, até no máximo 20 de julho, para que na volta do recesso, depois de 10 dias aí de recesso que o Congresso terá, de 20 a 30 de julho, o Senado possa apreciar o tema. Mas, por outro lado, é um tema que precisa ser amplamente debatido, porque você disse, e é verdade, não é se será aprovada. Todos nós hoje temos um senso comum de que a reforma será sim aprovada. A grande questão é quando e qual. Quando? Esperamos que até no final, até no máximo 20 de junho, final desse semestre legislativo, a gente consiga aprovar na Câmara e lá para setembro, outubro, no máximo, no Senado, para que aí a gente possa virar essa página. Qual reforma? O ministro Paulo Guedes enviou uma reforma que estima-se numa economia de 1 trilhão e 200 bilhões de reais. Nós sabemos que não é possível manter, e isso já existe um acordo, inclusive, com o governo, o BPC, que é o benefício de prestação continuada, da forma que está. Hoje, só para explicar rapidamente, se você me permite, para o seu telespectador, o BPC, o benefício de prestação continuada, é aquele benefício que é dado, por exemplo, para uma pessoa que é deficiente físico, que é sabidamente incapacitada para o trabalho, incapacitada fisicamente, tecnicamente para o trabalho, ela tem direito a um salário mínimo. E não é necessariamente uma aposentadoria, é um benefício que ela recebe por ela não ter condições de se colocar no mercado de trabalho. Isso é o mínimo que se pode dar de dignidade para uma pessoa. O governo apresentou uma proposta que reduz o BPC para R$ 400, a partir de 55 anos, podendo chegar a um salário mínimo a partir dos 70 anos. Isso, a nosso ver, é muito dolorido. Você tem uma pessoa que sofreu um acidente, por exemplo, ficou tetraplégico, não pode trabalhar, e receber R$ 400 com 55, 56 anos, não é suficiente. Portanto, nós queremos preservar da forma que está, isto é, se a pessoa está inabilitada para o trabalho, ela tem direito a um salário mínimo. O salário mínimo é o mínimo, o nome já diz. Então, o BPC nós vamos modificar a proposta que o governo mandou. A Câmara também já tem um acordo para modificar a aposentadoria rural e também alguns outros temas. Está em discussão hoje se vamos manter os estados e municípios ou não. A tendência hoje é não manter, porque falta empenho de alguns governadores, principalmente dos estados do Nordeste. E aí fala-se hoje em cálculos estimados de uma economia de 800 bilhões de reais em 10 anos, o que já seria uma reforma suficiente. Para finalizar, nós não podemos esquecer que o governo Fernando Henrique enviou uma reforma para o Congresso e não foi o que foi aprovado exatamente aquilo que o governo enviou. O governo Lula, a mesma coisa, enviou uma reforma previdenciária para o Congresso e acabou sendo minimizada a reforma que o governo enviou. E assim será com essa reforma do presidente Jair Bolsonaro. E isso é legítimo e é da democracia quando a gente procura preservar essas categorias que são menos privilegiadas. Ainda nesse tema, a capitalização é outro ponto que vai ser muito debatido entre vocês, deputados, e também a reforma só será aprovada após a aprovação do orçamento impositivo. São coisas que precisam seguir uma ordem, primeiro o orçamento impositivo e depois a reforma? Eu começaria pelo final, eu diria para você que o orçamento impositivo está mais avançado o debate. Está mais avançado porque ele já passou na Câmara, foi ao Senado, foi aprovado no Senado com pequenas modificações, por isso ele voltou para a Câmara agora. Então, o processo legislativo ele está mais adiantado. A reforma da Previdência está na fase de discussão na comissão especial. Nós não podemos, Gustavo, também, às vezes eu recebo manifestações nas minhas redes sociais, vamos aprovar logo, vamos acelerar.
Só que nós temos um rito processual que se chama processo legislativo, devido processo legislativo, assim como existe no direito o devido processo legal, nós temos o devido processo legislativo, que tem que seguir um rito, sob pena de depois ser julgado inconstitucional se não for obedecido esse rito. Então, eu acho que o orçamento impositivo, ele pode ser aprovado antes porque está avançado o debate nas duas casas. A reforma da Previdência, como ela é muito mais ampla, muito mais abrangente, ela carece de um pouco mais de debate, mas ela será aprovada com certeza. Deputado, seus colegas e os senadores aprovaram o texto base lá do presidente Jair Bolsonaro, que reestrutura o número de ministérios. Antes a gente tinha 29 ministérios, agora são 22. A matéria, a reportagem a seguir, mostra como fica a estrutura do governo a partir de agora. Vamos dar uma olhada. Os deputados e senadores mantiveram a redução de ministérios proposta pelo texto original do governo. Ou seja, passou de 29 para 22, o número de órgãos com status ministerial. Assim, permanecem extintos os ministérios das cidades, da cultura, do desenvolvimento social, dos esportes, da fazenda, da indústria, comércio exterior e serviços, da integração nacional, do planejamento, desenvolvimento e gestão, da segurança pública e também do trabalho. 9 pastas não mudaram de nome: agricultura, pecuária e abastecimento, ciência, tecnologia, inovações e comunicações, relações exteriores, minas e energia, meio ambiente, defesa, educação, turismo e também saúde. E tem também os órgãos com status de ministério: a Casa Civil, Banco Central, Secretaria de Governo, Secretaria-Geral da Presidência, Advocacia Geral da União e o Gabinete de Segurança Institucional. Mas o Congresso alterou alguns pontos. Entre eles, o Conselho Nacional de Política Indigenista voltou ao Ministério da Justiça, saindo do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Já o Ministério do Meio Ambiente perdeu a gestão do Serviço Florestal Brasileiro para o Ministério da Agricultura. E o ponto mais polêmico é a volta do COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, ao Ministério da Economia. Esse conselho havia sido incorporado à pasta da Justiça. Agora o texto aprovado pelo Congresso segue para a sanção do presidente. Deputado, alguns servidores acreditam que colocar dentro do mesmo guarda-chuva alguns órgãos com atribuições específicas, isso pode enfraquecer a especialização da administração pública. Você que já esteve dentro do Executivo, concorda com isso? Olha, não tenha dúvida que pode enfraquecer ou pode fortalecer demais. É importante que exista dentro do Executivo o debate, mesmo dentro do Executivo, dentro de um mesmo governo, tem que haver os debates. Veja você, eu fui contra e sou contra a extinção do Ministério de Indústria e Comércio Exterior. É um ministério que foi importantíssimo para o Brasil ao longo de toda a sua existência, para o debate, para o contraponto, por exemplo, com o então Ministério da Fazenda, hoje Ministério da Economia. Essa questão que a matéria nos apresentou, por exemplo, do COAF, é uma questão muito polêmica, mas que em lugar nenhum do mundo, aliás, para não dizer em lugar nenhum do mundo, 2 países do mundo, Japão e Suíça, têm o COAF no Ministério da Justiça. A Alemanha, que é uma referência mundial em democracia, em um país de primeiro mundo, o Ministério da Justiça transferiu recentemente, há pouco menos de um ano, o COAF para o Ministério da Economia. De maneira que é um debate ideológico que fica, muitas das vezes, pulverizado na ideologia e pouco na técnica. Eu, quando defendi e defendo o COAF no Ministério da Economia, por algumas razões. O Ministério da Economia, antigo Ministério da Fazenda, no histórico, se você for buscar o histórico dos ministros que compuseram esse ministério, via de regra, a grande maioria foram ministros técnicos, na sua grande maioria economistas, pessoas de sólida formação. O Ministério da Justiça já não. Hoje é o ministro Sérgio Moro, que é uma pessoa que tem grandes e importantes serviços prestados ao Brasil, especialmente no combate à corrupção, mas daqui a pouco o ministro Sérgio Moro já não será mais ministro da Justiça,
poderá ir para o Supremo, conforme o presidente já anunciou recentemente. E se não for para o Supremo, poderá ser ministro da Justiça até o término do governo do presidente Bolsonaro, que dar-se-á em 31 de dezembro de 2022. E depois, quem será o próximo ministro da Justiça? De maneira que ele já tem um órgão importante de investigação, que é a Polícia Federal. E o Ministério da Economia tem, o COAF no Ministério da Economia tem toda a liberdade de atuação, tem toda a independência, como sempre teve. Nós não podemos esquecer que foi o COAF no Ministério da Economia ainda no ano passado, que apontou, e aí eu não estou entrando no mérito se está certo, se está errado, porque isso ainda está sob apuração do Ministério Público, da Polícia e do Judiciário, mas foi o COAF no Ministério da Fazenda que apontou possíveis irregularidades, por exemplo, em contas do hoje senador Flávio Bolsonaro. De maneira que o importante é que os órgãos tenham independência e sejam fortalecidos. Está numa pasta, está em outra. COAF na Justiça, COAF na Economia, FUNAI no Ministério das Mulheres e Direitos Humanos ou no Ministério da Justiça, isso é importante, mas é pouco relevante, porque o importante é que esses órgãos tenham independência e tenham condições de funcionabilidade. E o debate sempre vai acontecer, não só entre o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, mas principalmente dentro do próprio governo. Eu tive embates grandes no governo, quando participei do governo como ministro, para aprovar alguns programas que eram importantes para o país, em que a nossa pasta era favorável e outras pastas tinham outros pontos de vista. Assim é na democracia. Faz-se o debate e prevalece o bom senso e a maioria. A maioria sempre tem que prevalecer na democracia, ainda que essa maioria seja por margem pequena. Tá certo, a gente vai falar bastante ainda sobre embate, principalmente neste momento político que o país vive, mas o Estúdio News vai para um rápido intervalo e volta já, não saia daí. O Estúdio News está de volta e hoje eu recebo o primeiro vice-presidente da Câmara dos Deputados e presidente do PRB, Marcos Pereira. Deputado, no mês passado, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, foi convocado pelos parlamentares ao plenário da Câmara para explicar os cortes ou contingenciamento na educação. Durante a sessão, o ministro gerou uma confusão ao perguntar aos deputados se eles sabiam o que era a carteira de trabalho. Vamos dar uma olhada. Eu gostaria também de falar que eu fui bancário, carteira assinada, viu? Azulzinha, não sei se vocês conhecem. Trabalhei muito, pagava imposto sindical, para valer, viu? Trabalhei muito, eu recebi o ticketzinho. Eu já alertei ao ministro que ele tem que responder, ministro. Vossa Excelência tem que responder dentro do tema. Por favor, dentro do tema. Calma. Eu quero dizer, deputada, que eu pessoalmente me senti ofendido, porque eu também tive carteira assinada. E eu sei o que é uma carteira assinada. Então, ministro, por favor, Vossa Excelência... Por favor, Vossa Excelência, responda dentro do tema. E os deputados também, que forem fazer interrogações, vamos fazer dentro do tema, com urbanidade. Porque a mensagem que vocês estão passando para a sociedade não é boa. Aliás, o Código de Ética dessa casa diz que nós temos que tratar com respeito as autoridades. Então vamos tratá-lo com respeito e Vossa Excelência trate aos deputados com respeito. Deputado, você, o senhor que comandava a sessão nesse dia, como a gente acompanhou na reportagem, não foi a primeira vez que o ministro entrou em conflito com os deputados. Bom dizer que o ministro Abraham Weintraub não é político. Falta tato político justamente para parte do executivo, parte daqueles que estão no governo, no trato
com os congressistas? Falta um pouco de trato, porque a política, Gustavo, ela é atenção. 50% é atenção. Os outros 50%, eu costumo dizer que é a solução. O que é a solução? É você atender a demanda. Que nem sempre, apesar do presidente Bolsonaro ter insistido nessa questão do toma lá da cá, nem sempre é toma lá da cá. Muitas das vezes, e na maioria das vezes, as demandas e os pleitos dos políticos, dos deputados, são legítimos. São pleitos para a sociedade, são pleitos para os municípios do seu estado, são legítimos. E o ministro Abraham, da Educação, como não é político e é um pouco treinado para o diálogo, para pressões, ele acabou, no meu ponto de vista, exagerando ali ao colocar sob cheque se os deputados conheciam ou não que eram carteira assinada. Eu confesso que muito me ofendeu realmente, porque eu tive carteira assinada na época ainda que se podia ter carteira assinada antes dos 18 anos de idade. E eu comecei o meu primeiro emprego aos 14 anos de idade no escritório de contabilidade, no interior do Espírito Santo, e isso muito me deixou desconfortável, e não só a mim, mas todos os colegas. Agora, o ministro da Educação anterior, que foi, não anterior ao Abraham, mas o que foi ao plenário da Câmara, apesar de ser político, teve um embate muito maior do que o atual ministro na semana que esteve lá conosco, 3 semanas atrás, e inclusive acabou praticamente saindo da sessão, praticamente demitido, que foi o ministro, hoje senador pelo Ceará, Cid Gomes, irmão do Ciro Gomes. O Cid era ministro de Educação da presidente Dilma, foi à Câmara dos Deputados também para uma comissão, para uma sessão como essa que nós tivemos, e acabou por ter um embate muito maior, não obstante sendo ele político. E aí eu já não diria nem que é o fato de ser ou não ser político, é o fato de estar ou não estar acostumado a sofrer certas pressões em certos momentos. Deputado, você que comanda a sessão lá na Câmara, algo que tem me chamado a atenção e creio que chamado a atenção de vocês, deputados, é o uso das redes sociais. Claro que a gente falou, o senhor falou em velha política, nova política, enfim, mas se tem um novo jeito de se fazer política usando e abusando das redes sociais. Quem vê se assusta com tamanhas lives e celulares pelos deputados, com assessores. Isso não atrapalha quem está lá? Há possível um debate? Porque me parece que os deputados ficam muito preocupados com quem está na live e não com o todo. Isso também não te assusta para você que gere essas sessões? Não tenha dúvida, é um pouco preocupante, porque nem sempre o que se vai para as redes sociais está contextualizado. Quando você pega uma situação, uma cena, uma imagem, uma fala, um texto, você tem que analisá-lo dentro do contexto. Um texto tirado do contexto pode ser muito prejudicial. Portanto, às vezes essas lives são para falar com meia dúzia de pessoas, e meia dúzia, força de expressão, evidentemente, com 100 mil, 200 mil, 300 mil, 1 milhão que seja de pessoas, e você está colocando em risco votações importantes que vão influenciar 200 milhões de pessoas. Existe um senador, que eu preferia não mencionar o nome, mas é fácil a averiguação, que disse que iria fazer as suas votações, iria pautar as suas votações no Senado da República através da opinião dos internautas que o seguem no Facebook. E as votações mais polêmicas, ele ia fazer uma enquete e, através do resultado dessa enquete, ele iria votar. Ora, não me parece isso ser a melhor forma de legislar, porque a gente sabe que essas enquetes, essas votações, ou esses likes, essas curtidas, esses comentários, podem estar sendo manipulados por robôs, por inteligência artificial, por uma tecnologia por trás daquela rede social e influenciar na decisão daquele parlamentar que deveria avaliar o todo para o conjunto da sociedade brasileira. É preocupante, sim, quando um parlamentar, seja ele deputado, seja ele senador, ou quando um político, seja ele quem for, do executivo ou do legislativo, ou até mesmo o judiciário,
se paute nas suas decisões pelas redes sociais, que sabemos é facilmente manipulável. Deputado, no seu site você fala sobre 10 passos para um Brasil grande e uma das afirmações você diz justamente que um país grande faz da educação prioridade. Atualmente, há uma tensão muito grande por parte da sociedade com as decisões do governo relacionado à educação. Como mudar esse cenário de uma educação enfraquecida no momento em que não há dinheiro para gastar? Ele tem que gastar melhor, ele precisa fazer mais com menos, isso não tenha dúvida. E eu estive recentemente em discussão sobre esse tema com alguns membros da Comissão de Educação da Câmara e também com o próprio ministro, após aquela sessão que nós verificamos agora. Aliás, na semana passada, 3 semanas depois da sessão, eu fiz uma visita para o ministro e ele me disse, assim ele me disse, que já chamou a grande maioria dos reitores e esse tema já está sendo equacionado. É preciso que as pessoas entendam, que a sociedade compreenda que o cobertor é curto, nós temos um teto de gastos, nós temos um orçamento limitado, um déficit público beirando 140 bilhões de reais e precisa-se otimizar os gastos, fazer mais com menos, e aí só quem conhece minimamente de gestão pode fazer isso. Eu quero crer que o governo vai ter competência para fazer isso. Para finalizar nossa conversa, vamos falar sobre outra área, pacote anticrime do ministro Sérgio Moro, para atacar a corrupção e a criminalidade. Como você vê esse projeto? O ministro não queria alterações no texto, depois chegou a fatiar. Como você analisa esse projeto enviado pelo Executivo? Eu analiso o projeto com bons olhos, extremamente otimista. Eu acho que nós temos que aprovar, precisamos aprovar, mas é preciso também que o ministro e a sociedade compreendam que já existia um projeto em tramitação na Câmara que foi apresentado pelo ministro Alexandre de Moraes. O ministro Alexandre de Moraes presidiu uma comissão de juristas externos da Câmara, não era formada por deputados, por políticos, eram juristas de altíssimo conhecimento e de altíssima credibilidade na sociedade brasileira, e apresentou também esse pacote já no ano passado. Portanto, o ministro Moro, e ele há de compreender isso, já está tendo essa compreensão de que o debate político é assim, na democracia é assim. Como juiz, ele está adstrito aos autos, ao que está ali nos autos, e julga, e a decisão dele é soberana até o limite da jurisdição dele, podendo, evidentemente, ser recorrida. Na política, o que se faz é dialogar. Nós vamos tratar o pacote do ministro Sérgio Moro, juntamente com o pacote que foi apresentado pelo ministro Alexandre de Moraes, no mesmo projeto, e vamos aprovar de acordo com o anseio da sociedade. Ninguém tem dúvida e ninguém é contra diminuir a corrupção ou acabar com a corrupção. É impossível, em lugar nenhum do mundo você pode dizer que a corrupção é zero. Existem lugares que o índice é perto de zero, existem lugares que os índices são elevadíssimos, como no Brasil. Mas todo mundo é a favor de combate à corrupção e de combate a crime organizado. E isso nós vamos fazer, não por causa especificamente do ministro Sérgio Moro, mas porque é uma demanda da sociedade brasileira e porque esse tema já vem sendo debatido já há algum tempo na Câmara. Agora sim, antes da gente finalizar nossa conversa, o seu partido, deputado, o PRB, Partido Republicano Brasileiro, deve se tornar agora republicanos, assim como outros partidos o fizeram a troca de nome. Qual o motivo dessa mudança, deputada? Gustavo, nós fizemos um estudo amplo desde 2017, outubro de 2017, nós temos um grupo de estudos formado por sociólogos, pesquisadores, cientistas políticos, economistas, e que verificou-se que é uma tendência mundial dos partidos terem apenas um nome, republicanos, Podemos, Avante, Cidadania, são os nomes mais recentes aprovados no Brasil. E lá fora também, principalmente na Europa, nós temos essa tendência. De maneira que nós não estamos apenas mudando de nome, nós apresentamos também um novo manifesto político que posiciona o partido como um partido de centro-direita, um partido que é conservador nos costumes, mas é liberal na economia. Quando nós fomos criados em 2005, nós tínhamos um programa político, um manifesto político muito genérico. Agora nós estamos especificando as nossas posições em vários segmentos, em várias áreas da sociedade, para dar uma resposta para a própria sociedade, que quer mais transparência, mais clareza dos propósitos políticos dos partidos políticos. E qual é a expectativa para os republicanos
e também para os próximos anos e para o seu mandato nesse período? A expectativa é muito boa, nós estamos antenados e em sintonia com a sociedade. Vamos procurar, na medida do possível, atender aos anseios da maioria. Atender aos anseios da maioria, o nome já diz, maioria, não é atender aos anseios de todos, porque assim funciona a democracia. Queremos, no ano que vem, nas eleições municipais, continuar avançando. O partido não mudou de nome porque está na decadência ou porque está declinando. Pelo contrário, o PRB, em todo o seu histórico, sempre cresceu. Nas eleições municipais, são 3 eleições de crescimentos, 2008, 2012, 2016. Nas eleições gerais também são eleições de crescimento, 2006, 2010, 2014 e agora 2018. E nós queremos, com isso, continuar crescendo para poder contribuir com o Brasil. Deputado, obrigado pela presença aqui no Estúdio News. Obrigado pelo convite. O Estúdio News fica por aqui. Eu recebi o primeiro vice-presidente da Câmara dos Deputados e presidente do PRB, Marcos Pereira. Você pode acompanhar essa entrevista também pelo Play Plus. Semana que vem tem mais. Até lá!